Nosso pastor nas redes sociais, que tem muito conteúdo bom. Queridos, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2, versículos do 12 ao 14. 1 João, capítulo 2, versículos do 12 ao 14. Enquanto os irmãos encontram o texto, quero louvar a Deus por estar retornando ao programa Viva com Deus depois de algumas semanas, devido a alguns compromissos, mas aprove a Deus estar nesta quarta-feira. Louvar a Deus pela vida do pastor Antônio Silva. Deus abençoe o senhor, irmã Ana, Adiel, Anderson, toda a sua família, como também nosso irmão Cipriano e irmã Lúcia Tagino, um casal abençoado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Arivan, que está aqui. Henrique, Deus te abençoe. Também quero enviar saudações para minha bênção, minha noiva, irmã Jaqueline Max, que está ali em Lerolândia, sintonizado, como também o pastor Romualdo, que está também, Romualdo Muniz, que é o pastor de Lerolândia, ali em Santa Rita. Deus abençoe o nosso pastor Romualdo. Queridos, 1 João, capítulo 2, versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Amém, irmãos? Oremos, querido Deus, eterno Pai, fala conosco através da tua palavra nesta noite. Sabes a condição de cada ouvinte nesta noite. Sabes o que eles precisam ouvir. Deus, me utilize mais uma vez como teu instrumento. Fala aos nossos corações de maneira prática, de maneira direta, para que possamos ouvir a tua palavra e viver. Porque é isso que precisamos. A essência é ouvir e viver, para vermos mudanças, Senhor, visíveis e também mudanças no mundo espiritual, porque a tua palavra é viva e ela é eficaz. Continue conosco e acesse os lares nesta noite com a tua bênção, com a tua graça e com o teu poder. Em o nome de Jesus. Queridos, confesso aos irmãos que ao receber o convite para aqui estar nesta noite, saltou muito forte ao meu coração esta primeira epístola de João, na leitura que nós fizemos. Este capítulo 2, em sua divisão, vai tratar sobre a observância dos mandamentos. João ele vai falar sobre o amor fraternal e, por fim, pastor Antônio Silva, ele fala da separação do mundo. E vemos, queridos, que vivemos um cenário de muita pressão. Principalmente nesses meses que se passam, os irmãos estão percebendo que há um alvejar contínuo contra princípios, valores, igreja, família, entre outras coisas. E eu meditando sobre essas questões, me veio muito forte para tratar sobre isto. O cristão e a pós-modernidade é o tema da mensagem de hoje. O cristão e a pós-modernidade. Nós estamos diante de uma epístola joanina. Essa primeira epístola de João, queridos, ela foi escrita ali em meados do ano 85 ao ano 95 depois de Cristo. João apóstolo do amor, ele vai tratar nesta carta sobre verdade e justiça. E quando vamos tratar sobre este tema, o cristão e a pós-modernidade, nós vamos verificar, irmãos, a necessidade de sua abordagem pela grande aceitação da geração atual. Percebemos que há uma ameaça constante dos princípios e padrões bíblicos. E com isso, irmãos, estamos utilizando essa primeira epístola de João como base. Por quê? Porque teremos a ciência que o contexto desta epístola de João foi de uma forma, de uma escrita que vai tratar sobre uma investida ferrenha do sistema contra a divindade de Jesus, contra a pessoa de Jesus e contra o evangelho de Cristo. Então percebemos que essa primeira epístola universal do apóstolo João foi escrita para evidenciar a pessoa de Jesus, a essência da divindade de Jesus, a verdade do evangelho que Cristo pregara. João ele vai combater heresias de sua época, afirmando que a Bíblia, que a palavra, que o evangelho
é a verdade absoluta. Que a palavra de Deus, ela é expressada porque ela é verdade absoluta. E João, ele vai utilizar-se de suas experiências com Cristo para testificar isso. Como nós sabemos muito bem, que ele evidencia Jesus como aquele que é o Verbo encarnado. No Evangelho de Jesus, escrito por João, ele vai iniciar a sua escrita dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João está dizendo que o Cristo que ele está defendendo, que a palavra que ele está defendendo, que o Evangelho que ele está defendendo é real. O Cristo é real. O Cristo é vivo. A sua palavra é viva. E a sua palavra, ela é absoluta. Quando vamos meditar sobre, irmãos, a epístola de João, John Wesley, ele vai chamar a epístola de João de a parte mais profunda das escrituras sagradas. Robert Law, ele vai perceber nesta epístola, queridos, ao ler a epístola de João, cerca de 3 testes de vida. O Robert Law, ele vai dizer o seguinte, que o primeiro teste, ao ler a epístola de João, para ele é o teste teológico. Que teste é esse, Montales? Ele vai dizer que, ou seja, esse teste evidencia se acreditamos em Deus ou não. Ao ler a epístola de João, ele vai ser confrontado na sua crença. Se verdadeiramente ele crer em Jesus, ele crer em Deus, crer na Bíblia ou não. O segundo teste é o teste moral. Que teste é esse? É o teste onde iremos observar e fazer uma introspectiva se nós vivemos uma vida justa como crentes em Jesus. O terceiro teste é o teste social. Se verdadeiramente amamos uns aos outros como cristãos genuínos, ou vivemos um falso amor, um pseudo-amor, uma pseudo-aplicação bíblica, uma pseudo-vivência bíblica. Então percebemos que existe, segundo Robert Law, aqui 3 testes de vida: o teste teológico, o teste moral e o teste social. Queridos, nós temos que ter em mente que ao sermos confrontados pelo sistema atual, nós não podemos negociar a verdade bíblica em detrimento de pseudas aplicações. Nós não podemos ser levados por essas doutrinas vãs, por esses costumes imorais, por esses valores culturais implantados pela sociedade desta época, que está deturpando, desvirtuando a Bíblia, desvirtuando os nossos princípios. Então eu, como cristão, em um tempo de pós-modernidade, como eu devo me posicionar? Irmão Tales, o que eu devo fazer em um sistema tão opressor? O que eu devo fazer em um tempo tão difícil, aonde levantamos a bandeira do cristianismo, aonde erguemos a bandeira de Cristo e somos confrontados o porquê disto, o porquê de fanatismo, o porquê de ser tão extremista, em ser tão regrado, em ser tão conservador, em ser tão cuidadoso em certas ações, em certos negócios, em certas vivências, porque o cristão, ele é ponderado. O cristão, em um sistema pós-moderno, ele tem que demonstrar a ponderação, o controle, o equilíbrio. Ele tem que expor a essência bíblica, porque o crente em Cristo transmite Cristo. E aquele que transmite Cristo, transmite os atributos de um verdadeiro cristão. Os atributos do verdadeiro cristão é abraçar a sua crença e não ter vergonha de anunciar que é crente em Cristo. Não tem vergonha de anunciar que Cristo é vivo, que Cristo é Deus, que Cristo é Rei, que Cristo é poder, é glória, é graça, misericórdia, mas justiça. Então, quando meditamos em um tempo de heresias e vemos esta carta de João, percebemos que ele vai combater e vai defender.
Ele vai combater e vai defender com respaldo. Percebemos que o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, João ele vai expor sua forma de pensamento, positivando os certos princípios da fé cristã, para que os crentes eles resistissem aos assédios da heresia. Eu quero que os irmãos fiquem atentos e sintonizados, porque Deus tem muita coisa para nos comunicar. Alguns às vezes ficam se perguntando o que realmente significa a heresia. O que é, irmão Tales, uma heresia? Queridos, heresia é uma doutrina que confronta os princípios e dogmas da igreja. Então tudo aquilo que confronta os princípios, os dogmas da igreja, a fé da igreja, a essência de Cristo, a divindade de Cristo, é caracterizado por heresias. E o que nós mais vemos, que infelizmente dentro de nossas igrejas, pessoas que se dizem cristãs estão confrontando a essência de Cristo, confrontando a salvação, confrontando os padrões bíblicos, o controle moral, o controle social, o equilíbrio, o posicionamento, a defesa da fé. Vemos que muitos não estão vivendo o que eles leem. Na verdade, estão deturpando, mas eu creio que existem pessoas ainda que levantam a bandeira do evangelho e não negociam seus valores. Se você me ouve e é desses que abraçou a causa de Cristo e não negocia ela, continue abraçando, serva de Deus. Continue abraçando, meu irmão, porque é isso que nós precisamos fazer. Não podemos nos render. Vamos lá. João ele vai combater, queridos, essas heresias. Que heresia era essa que estava intensa no tempo de João? Olhe, é uma heresia chamada, ou um grupo de hereges denominados, irmão Erivan, de gnósticos. Irmão Tales, quem eram os gnósticos? Os gnósticos, queridos, eles estavam testificando que Cristo era apenas uma emanação angelical fantasmagórica. Eles não acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Eles afirmavam que Jesus não era Deus. Eles afirmavam que ele não era verdadeiro. Eles afirmavam que a natureza humana consistia em duas entidades irreconciliáveis entre si. Os gnósticos, que era um grupo de hereges, um sistema herege, eles diziam o corpo e o espírito. Eles ensinavam que existiam duas entidades diferentes, o corpo e o espírito, ou seja, aquilo que você fazia no corpo, para eles, para o gnóstico, aquilo que você fazia no corpo não interferia no seu espírito. Então você poderia usar o seu corpo para fazer o que você quisesse. Você poderia usar o seu corpo como uma satisfação de prazeres constantes. Você poderia satisfazer sua carne como bem quisesse. Isso não iria interferir na sua espiritualidade. E isso, queridos, está errado. Isso está incorreto. Eles ensinavam que o pecado residia apenas no corpo, carne, e o espírito humano ocupava-se apenas com as coisas de Deus, ao passo que ele vai dizer que o corpo poderia fazer o que quisesse. Mas nós sabemos que isto é errado. A igreja, a Bíblia, nos expõe, nos testifica que sem santificação nós não veremos a Deus. Sem santidade, ninguém consegue ver a Deus, ter acesso a Deus, ter acesso à bondade de Deus, ter acesso ao trono de Deus. Então temos que ter ciência que qualquer coisa que surgir confrontando a santidade, confrontando o teu equilíbrio moral, isto é heresia. O verdadeiro cristão combate a imoralidade, o verdadeiro cristão combate as ideologias anticristãs, o verdadeiro cristão combate aqueles que estão se levantando contra a família, o verdadeiro cristão apoia o casamento entre homem e mulher. O verdadeiro cristão apoia a família, abraça a família, ora pela família, se rende pela família, se dedica pela igreja. Temos que ter cuidado, irmãos, porque somos cristãos e estamos em um tempo pós-moderno, e eu quero lhes dizer, a mídia não vai menorizar, pelo contrário, ela vai intensificar, ela vai aumentar, ela vai expor ainda mais a liberdade, vai expor ainda mais as possibilidades, vai expor ainda mais ideologia anticristãs, e nós temos que ter cuidado com isso.
porque nós somos representantes de Deus, nós somos embaixadores de Deus na terra e defendemos o Evangelho e precisamos continuar defendendo para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Então nós não concordamos com a heresia, nós não abraçamos a heresia. Então tudo aquilo que confronta Deus, nós não concordamos. Tudo aquilo que confronta a família, não estamos de acordo. Tudo aquilo que confronta a moral, não estamos de acordo, porque somos crentes em Jesus. Mas o que é que está acontecendo? Relativização. Nós não concordamos com a relativização. Mas há um conceito. O que é a pós-modernidade? Se os irmãos estiverem percebendo, eu estou trazendo uma palavra mais prática para que vocês entendam, porque é a necessidade de hoje a gente pensar sobre isso. Nós, como igreja, precisamos meditar sobre isso e entender as armas e as estratégias do maligno. Ele está vindo de maneira sutil, pastor Antônio Silva. Ele está vindo de maneira sorrateira. E se nós, como cristãos, como pregadores do Evangelho, não estivermos atentos para defender a fé, nós nos perderemos no caminho. Então, o que é a pós-modernidade? Já, irmão Thales, que o senhor está falando sobre o cristão e a pós-modernidade, o que é a pós-modernidade? O que significa pós-modernidade? Eu já ouvi falar várias vezes, mas eu não sei o que é. Vamos lá. A pós-modernidade, queridos, é um conceito que representa toda a estrutura sociocultural, desde o fim dos anos 80 até os dias atuais. Em suma, a pós-modernidade consiste num ambiente em que a sociedade pós-moderna está inserida, caracterizada pela globalização e o domínio do sistema capitalista, materialista. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele comentando sobre a pós-modernidade, ele vai dizer, pastor Antônio Silva, que a pós-modernidade está estribada, está sustentada, irmão Cipriano, em 3 pernas. A primeira perna, ele vai dizer que a pós-modernidade está sustentada pela perna da pluralização. Quando ele fala sobre a pluralização, ele está dizendo que a pós-modernidade está sustentada só por uma verdade relativa, onde a verdade ela é relativa. Você já deve ter visto pessoas dizer assim: eu sou um crente plural. Eu sou um crente plural. Eu sou um cristão plural. Ele está dizendo: eu sou um cristão aonde para mim a verdade é relativa. Ele não está aderindo à verdade absoluta, que é Cristo, palavra, Bíblia. Essência do cristianismo é isto: Bíblia, palavra de Deus, é verdade absoluta, mas a pluralização prega a ideia da verdade relativa. A segunda perna, que a pós-modernidade está estribada, é a perna, irmão Cipriano, da privatização. Que perna é essa, irmão Thales? Onde cada um tem a sua própria verdade, cada um tem sua própria vida, faz suas próprias escolhas, e as escolhas que cada um fizer são de cunho pessoal e ninguém tem nada a ver com isso. A verdade, além de ser relativa, para eles é subjetiva, individual e intransferível. Então o que está acontecendo com a sociedade pós-moderna? Eles confrontam a Bíblia, confrontam o Evangelho, confrontam a igreja, são anticristãos, mas se nós formos combater o pecado que eles cometem publicamente, de forma televisiva, de forma audível nos rádios, se nós formos combater, nós seremos tidos como preconceituosos, como radicais e extremistas. Mas não combatemos porque somos preconceituosos. Nós não combatemos porque somos extremistas. Nós não combatemos porque somos radicais. Nós combatemos porque somos bíblicos. Combatemos o erro porque somos bíblicos. Combatemos a imoralidade porque somos bíblicos. Combatemos a heresia porque somos bíblicos. Combatemos a pluralização porque somos bíblicos. Combatemos a privatização porque somos bíblicos. E a terceira perna, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a pós-modernidade ela está estribada na secularização. Olhe para cá, preste atenção. A secularização, queridos, é interessante porque o secular, no sentido de que aderiu à secularização, ele prega o seguinte: vamos colocar Deus para a lateral. Vamos colocar Deus para fora do caminho. Não vamos não vamos trazer Deus para dentro da nossa agenda. Aonde a vida é levada sem considerar Deus.
Aquele que aderiu à secularização, ele diz que ele não precisa acatar padrões puritanos. Aonde ele diz que o problema, o Hernando de Lopes diz que o problema é que a pós-modernidade levou a nossa geração ao caos. O que é que a secularização está fazendo na cabeça dos jovens, na cabeça dos homens e mulheres deste tempo? Ele está dizendo que o relativismo é necessário para desconstruir os padrões retrógrados do passado. Eles pregam que nós precisamos desconstruir os padrões retrógrados do passado para que a gente abra nosso entendimento, para que a gente seja iluminado, para que a gente abra nossa mente para novos horizontes, para novos caminhos, novas formas de convivência, novas formas de família, novas formas de vivência. O relativismo, a privatização, a secularização prega a desvalorização da família. O ser humano que aderiu à secularização, ele desvaloriza a família. Escute, uma pessoa que não adere à construção familiar, ele está abraçado e envolvido pelo espírito da pós-modernidade, um espírito demoníaco. Demônios estão agindo nesse sistema para desconstruir a mentalidade dos jovens, da juventude da gente. Muitos jovens hoje não querem mais ter pretensão de construir família. A maioria dos jovens que você entra em contato com eles querem crescer profissionalmente, eles querem ganjar profissionalmente, mas eles não têm pretensão. Eu estou falando de uma ótica social. Porque a ótica cristã, o jovem cristão, ele cresce nos padrões bíblicos e ele cresce motivado para construir família, exercer ministério, ter uma chamada de Deus, ser impulsionado para ganhar vidas, ganhar almas para Jesus. Mas no termo social, uma desconstrução. Não querem mais saber de família. Ter uma esposa ou ter um esposo é privar a sua liberdade. É privar a sua liberdade de acesso a outras possibilidades de orientações. E nós temos como igreja de estar atentos. É tempo de estarmos alertas. Irmão Thales estar aqui como um servo de Deus e compungido para lhes dizer isso, irmãos. Não podemos negociar, não podemos nos render, temos que erguer a bandeira do Evangelho. Tem muita gente levantando bandeira de um tipo, bandeira de outro tipo, bandeira de C, de D, de A, mas nós não podemos ser dominados pela pressão deste sistema pós-moderno. Temos que continuar avançando. Temos que continuar focando no alvo que é Cristo, correndo a carreira que nos é proposta, enquanto muitos estão se desbandando para a direita, desbandando para a esquerda, se retaliando por certas orientações. Nós temos que focar. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo é o Verbo encarnado, a Bíblia é absoluta, a palavra de Deus é verdade, o que é pecado é pecado, o que é erro, o que é verdade é verdade. Não podemos relativizar a Bíblia, não podemos relativizar a palavra. É Deus, é verdade e é verdade. Temos que valorizar a essência da verdade. Mas o que é que está acontecendo? Relativização dentro das igrejas para atrair público, para atrair massa. Vamos retirar esse capítulo da Bíblia, porque estou perdendo fiéis. Aonde nós iremos chegar é o fim, meus irmãos dos tempos. Tempo de nós estarmos atentos, preparados, porque isto é o prenúncio da volta de Jesus. Vemos biblicamente falando que tudo isto iria acontecer, e nós temos que ter ciência, porque antes de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, nós estamos aqui ainda e precisamos guardar a sã doutrina, guardar a verdade. O cristão e a pós-modernidade não negocie. Vamos lá, glória a Deus. Qual é a característica da pós-modernidade? A pós-modernidade relativiza. O que significa relativizar? Não admitir nem tornar algo absoluto. Então, para o relativo, para o pós-moderno, a Bíblia é um jornal qualquer. Para eles, a Bíblia é uma perda de tempo, é qualquer livro. Não tem poder, não tem peso. O combate ferrenho aos valores absolutos é uma placa
prática exposta pela pós-modernidade. Eles combatem as verdades estabelecidas por Deus. Glória a Deus. De maneira, irmãos, que o pós-moderno, a pós-modernidade, o sistema, eles dizem que não podemos, como cristãos, na ótica dos relativistas, afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, pastor. Só acredita, irmão Cipriano? É verdade. O sistema pós-moderno, Erivan, ele é tão diabólico que eles dizem que nós, como cristãos, não podemos afirmar que a Bíblia é absoluta, que a Bíblia é a palavra de Deus. O sistema pós-moderno faz isso e eles dizem que nós não podemos afirmar que Jesus é o único Salvador. Por quê? Porque para eles existem vários tipos de Salvador. O homem criou deuses e ídolos para sua própria satisfação e salvação. Eles servem a certos tipos de deuses e direcionam ali a fé porque eles pensam que ali eles terão salvação. Praticam atos que abominam a santidade de Deus, praticam atos que abominam a verdade bíblica, direcionam a sua fé para outros tipos de deuses e dizem que serão salvos. Não há salvação, irmãos, além de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em João 14,6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho que conduz o homem à salvação. A verdade que é Cristo, ela liberta. Ei, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe outro Deus em cima no céu e embaixo na terra digno de ser adorado a não ser o Deus Yahvé, o Cristo de Deus, que é santo. A Bíblia diz que Isaías, escrevendo no capítulo 6, fala sobre a visão que ele teve do trono e disse que anjos adoravam diuturnamente, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É esse Deus que adoramos, é esse Deus que nos rendemos, é esse Deus que glorificamos, é esse Deus que pregamos, é a esse Deus que oramos, é a esse Deus que nós buscamos refúgio, este Deus que é vivo. Só nele temos salvação. Não existe outro. Então, se alguém inventar um tipo de Deus para você, jovem, para você, moça, para você, irmã, que é através de fulano que tu vai ter salvação, que é através dessa doutrina que tu vai ter salvação, é mentira! É mentira! E é mentira! Não é verdade! Só através de Jesus! Glória a Deus! Escute só. O sistema pós-moderno diz que nós não podemos expor as verdades bíblicas. Por quê? Porque nós confrontamos a liberdade de expressão. O sistema pós-moderno está de forma tão intensa agora dizendo que nós não podemos pregar a Bíblia, porque tem coisa na Bíblia que confronta a liberdade de expressão. Irmãos, vocês não estão percebendo que estão tentando amordaçar a boca da igreja? Tem coisas que você não pode mais falar audivelmente, visivelmente, de forma televisiva, porque você está confrontando a liberdade da expressão e dos costumes de certos grupos. Irmãos, Jesus está voltando. Mas eu sinto que esta última ceifa será marcada por um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. Então, minha irmã, meu irmão, onde você está, eu sinto uma pausa de Deus agora na palavra e uma orientação para lhes dizer que há um renovo de Deus e um revestimento grande sobre a vida de crentes que estão ouvindo essa transmissão agora, para você continuar defendendo a sã doutrina, defendendo os padrões, orando pelo seu filho, orando pela sua filha, orando pela sua família, em o nome de Jesus agora. Aonde você está, servo e serva de Deus, seja envolvido pelo poder, seja envolvido pelo renovo, seja envolvido pela graça, seja envolvida pela unção. Não vai terminar assim, não vai. Decama, o teu filho vai voltar, a tua filha vai voltar, haverá uma
construção familiar, aonde foi desconstruído, lares desconstruídos, marcados pela separação, Deus me orienta para te dizer: haverá reconstrução, haverá restituição. Os valores foram rompidos, a família foi rompida, foi quebrada por causa desse sistema podre, mas o céu diz, pela palavra, vai haver restituição. Te prepara, vai haver retorno, vai haver retorno. Se alguém concorda com esta verdade, aonde você estiver nesta noite aí, levante a tua mão santa para Deus e comece a glorificar aonde você está. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo o comando de Deus entre nós nesta noite, ao me envolver pela palavra, um despertamento, um aguçar de entendimento, um esclarecer na mente de alguém, para não continuar no caminho pós-moderno, não seguir esse sistema podre, mas se firmar em Cristo, que é a rocha, a pedra angular da igreja na terra. Glorifica Jesus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. O sistema pós-moderno, já vou parar aí, eu gosto de pregar, o pastor Antônio Silva sabe disso. Glória. O sistema pós-moderno prega o ceticismo das instituições. O sistema pós-moderno prega a satisfação imediata, quer seja sexual ou material. Aos adeptos do carpe diem. O que é o carpe diem? Aproveitar o momento, meu Cipriano. Os jovens de hoje estão abraçados por este carpe diem. É aproveitar o hoje. Eu quero aproveitar minha carne. Eu quero aproveitar minha vitalidade. Eu tenho que fazer tudo hoje porque eu não sei o que é. Eu tenho que gastar tudo, fazer tudo hoje porque eu não sei o dia da manhã. É o carpe diem, o sistema pós-moderno. E dentro de nossas igrejas tem muitos jovens com essa mente vazia, fazendo e aderindo isto. E Deus está dizendo para você: se oriente, tenha vergonha e ande nos princípios de Deus bíblicos para ser abençoado na terra. Eles pregam, o sistema pós-moderno prega o hedonismo. Irmão Thales, o que é o hedonismo? É o prazer como centro da vida. Ou seja, quando se vive numa sociedade onde é pregado que não há mais verdades absolutas, eles dizem o seguinte, que o hedonismo para ele é uma verdade relativa, porque ele vive na vida do prazer. Ele diz: o prazer rege minha vida. Então eu só sou feliz se eu tiver satisfação. Eu só sou feliz se eu me realizar nisso, naquilo, em outra coisa. O hedonismo pregado pelo pós-modernismo, pela pós-modernidade, está entrando em nossos templos, em nossas igrejas, em nossos departamentos. E o que estamos fazendo? Quando se vive, queridos, numa sociedade onde é pregado que não há mais verdades absolutas, os referenciais são perdidos. E eis a pergunta, pastor Antônio Silva: quem são as referências da atualidade, dos jovens da atualidade, dos crentes da atualidade? Irmão Cipriano, pastor Antônio Silva, vocês vão concordar comigo. Tem muitos jovens que agora a referência deles é um cantor. Os jovens de hoje, eu sou jovem, viu? Sou jovem. Mas a maioria dos jovens de hoje estão dentro dos templos, mas a referência de vida dele é uma pessoa ímpia. É um filósofo, um sociólogo, anti-Deus. Porque você pode ser um filósofo cristão, pode ou não pode, pastor? Sim. Você pode ser um sociólogo cristão, pode. Mas tem filósofos e sociólogos que são anti-Deus, anticristos, antibíblicos, e para eles são referenciais. Os jovens de antigamente, as suas referências, quando eles cresciam na igreja, ele tinha referência, o seu pastor era a sua referência, o seu pai era a sua referência, a sua mãe era a sua referência. Mas hoje, pai e mãe para ele é perda de tempo. Referência é um grande político. Referência é um grande diplomata. Referência é um grande empresário. Referência é um grande coach. O que é que nós estamos, com o que estamos alimentando a nossa mente? Com o que estamos alimentando e enchendo as nossas caixas de referência? A referência do sistema pós-moderno, as referências ou os referenciais daqueles que aderiram à pós-modernidade são pessoas que não abraçam Cristo, afugentam a presença. Se você, queridos, está perto de alguém que não abraçou Deus, se afaste dessa pessoa. Porque quando você não abraça Deus, quem te envolve é o diabo. Se Deus estiver envolvido com você, duvido o diabo chegar perto. Mas se você estiver abraçado com o Espírito, envolvido pela presença, o sistema não vai te manchar e te macular. Vou encerrar, irmãos. Agora, quem não pode ser crente, tem uma pessoa agora que está dizendo aí que você não consegue ser jovem e ser crente.
Tem um sistema que está dizendo você não pode, não consegue ser jovem e ser crente. Ele diz que não tem condição de um jovem conseguir ser crente, porque os instintos naturais o levam para as satisfações. Isso é mentira! Tem como ser crente e ser jovem, cheio de poder, de graça, pregar, ver sinal, ver poder, ver batismo. Tem como você ser crente e ser um jovem de Deus na casa de Deus. Isso é mentira do sistema que está tentando deturpar a mentalidade da nossa juventude. Você, moça, que está me ouvindo, você, rapaz, que está me ouvindo, que está afastado do evangelho, porque você entrou nesse caminho de pós-modernidade, é agora a oportunidade de retornar para a casa do Pai. Encerra a minha participação. Você que está afastado, você que não é crente, está ouvindo essa mensagem, quer seja jovem, quer seja homem, quer seja mulher ou anciã ou não, e deseja voltar para o caminho, se renda a Jesus agora, porque você terá a oportunidade de conseguir ter a vida eterna com Cristo e o perdão dos seus pecados. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pastor, em nome de Jesus. 23 horas 44 minutos, irmãos. Que Deus continue abençoando o nosso pregador, irmão Thales, e dando muitas vitórias e muitas conquistas. Meus irmãos, foi feita aqui uma pergunta, a continuidade do programa aqui. Quantas pessoas, irmão Cipriano, observa ali. O papel, Thales. Quantas pessoas responderam 18 pessoas. 18 pessoas responderam 17, pastor, 17. 17? 17, pastor, porque aqui foi a oração. 17 pessoas responderam a pergunta: o que é que os homens fizeram na terra que está lá no céu? E o brinde ofertado, né, que um dos irmãos ofertaram para o programa, eles não quiseram que diga o seu nome, mas o brinde hoje é uma harpa do centenário. É uma harpa histórica, irmão. Coisa muito gloriosa, né? Que Deus abençoe o irmão que fez isso, recompense ele com bênçãos sobrenaturais do trono de Deus. Foram 17 pessoas que responderam, irmão. E a resposta certa, irmão Thales, qual é, irmão Thales? Responda aí. As marcas feitas em Jesus, as marcas das mãos, feitas pelos carrascos através da pregação dos pregos, nas mãos e nos pés. Amém. Está aí a resposta. E 17 pessoas... Acertaram. 17 pessoas acertaram. Isso. A resposta, entendeu? E agora nós queremos... abrir aqui, irmão, vamos ver, irmão, os telefones aqui para alguém ligar para cá e escolher um número aí. Isso. Entre primeiro até 17. Escolha um número entre 1 a 17 aí. Você pode ligar para esse telefone aí, ó. 3222 4700 3241 2864. Olha aí, vamos ver. Alô? Alô? A paz do Senhor. Amém. Estou falando com quem? Ele está falando do Márcia dos Bancários. Quem é o nome? Número 10. Número 10. Leia aí, irmão Thales, o número 10, quem é? Número 10, vamos lá. No caso, como que não foi, né? Aí sobe, né? Isso. Paulo Estênio. Paulo Estênio, pastor. O nosso prezado irmão Paulo Estênio foi o ganhador Isso. da harpa do centenário. Muito obrigado, irmã, que participou agora, número 10, viu? Isso. Foi o nosso prezado irmão Paulo Estênio, né? Ali do Valentina. Isso. Que ganhou a harpa cristã do centenário. A harpa vai ficar Deus. aqui amanhã. O nosso irmão Paulo Estênio pode procurar aqui na Isso, fala com ele aqui. emissora. E você ganhou, foi sorteado na harpa do centenário. Rapidamente, irmão, vamos fazer uma oração, que já está se aproximando dos momentos finais do programa. Mas fecha teus olhos aí. Querido Deus, permita-me chegar na tua presença, te apresentar todos os pedidos de orações que foram feitos nesta noite, Deus. Pai. Pessoas que ligaram para cá, pediram oração, aqui nos aplicativos, pessoas que estão enfrentando desafios, às vezes de enfermidade, às vezes de um problema conjugal, às vezes de um problema com um filho, Senhor, perturbado, uma filha. Mas tu resolve tudo, Pai.
Tu entra em todos os lugares. Glória. Tu desmancha todo e qualquer plano diabólico. Em nome de Xargebiandaragai, que a tua palavra nos afirma. Tu vieste aqui para desfazer as obras do diabo. Vai desfazendo, colocando por terra toda obra contrária contra os teus. E eu creio, Pai, tu está entrando dentro de lares agora. É construindo lares, como foi pregado aqui. Neutralizando forças de enfermidade. Para alguém que acredita está agora no leito, mas está acreditando no teu milagre. E eu creio que estás realizando milagres nesta noite, curando pessoas. E eu creio, Deus, que muitos testemunhos vão ser contados. Que tu és Deus de perto e tu és Deus de longe. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Queremos agradecer a tua audiência. Queremos agradecer a tua participação. Glória a Deus. Controle aqui do nosso prezado irmão Erivan. Nosso irmão José, lá na recepção. Deus é contigo, irmão José. Isso. Na apresentação comigo, irmão Cipriano. Amém, Deus é pastor. contigo, irmão Cipriano. Glória a Deus. Na ministração, nosso pregador, irmão Thales Vinícius. Amém, pastor. E cantando hoje aqui o nosso irmão Henrique. Amém, Deus abençoe. pastor. Lembrando sempre, a vida só é bem vivida quando é envolvida na vida de outra vida. Viva a sua vida bem vivida, envolvendo a sua vida na vida de Cristo, que é a própria vida. Tenham todos uma excepcional noite na paz do Senhor. Prometemos voltar na próxima quarta-feira, se assim o dono de tudo nos permitir. Até lá, em nome de Jesus. Os domínios seus.